Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre o último dia de janela de transferências aqui no futebol brasileiro e será que o Cruzeiro pode ir atrás ainda de mais uma opção? Onde nessa reta final eu quero mostrar aqui para vocês tanto algumas opções que tem jogadores, né, que tá com um contrato longo e tudo mais, então para uma negociação hoje seria complicada, porém tem algumas opções que já podem assinar um pré-contrato ou estão livres e podem chegar para o decorrer dessa janela e outros também que, por que não, né, poderiam chegar em junho, por exemplo, desse ano, dependendo até mesmo facilitando uma atual vinda do que nesse estágio da temporada para posições que é igual eu falei com vocês, mesmo com a chegada, por exemplo, de um novo goleiro, a saída do Rafael Cabral, que já era de se esperar, eu esperava que o Cruzeiro ia trazer pelo menos mais um atacante, um ponta, um centroavante, enfim, mas acabou que não aconteceu. Não fico extremamente decepcionado, mas tivemos algumas especulações na época de que isso poderia acontecer e não foi o que aconteceu. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje e pode deixar também se você lembra, né, de um nome aqui, por exemplo, que está livre no mercado, se você gostou ou não, estou curioso para saber. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conto com sua ajuda para chegarmos a 43 mil inscritos aqui no YouTube. Tá assistindo? Comenta aqui embaixo o seu nome e sua cidade, que eu mando um salve para você no próximo vídeo e me ajuda bastante aqui no engajamento também, tá? Inclusive tem os dois salves aqui, ó, hoje. O primeiro que eu vou mandar aqui para vocês é para o Gustavo Vieira, valeu demais aí, meu xará, um abraço para você, comentou no último vídeo. E o outro é para o Elielson Caetano, muito obrigado aí, falou um pouco sobre essa questão de zagueiros que deveriam chegar no Cruzeiro, muito obrigado de verdade. E o último Leão, seria o nome dele, tá sempre comentando aqui no vídeo, muito obrigado mesmo. Quer aparecer aqui no próximo? Deixa seu nome aqui embaixo e a sua cidade, principalmente, que eu mando aí um salve para vocês. Bora aqui pro conteúdo. Bom, então eu quero listar aqui algumas opções para vocês, tanto igual eu falei, né, para o Cruzeiro buscar nesse último dia ou realmente uma opção mais viável para o meio da temporada. E um nome que eu ficaria de olho é nesse aqui, ó, Lucas Diório. Acho que vocês devem lembrar desse nome, que eu já trouxe um vídeo aqui no canal, acho que foi em janeiro, né, fevereiro, que teve especulações dele aqui no Brasil, dentre eles o Cruzeiro. Por quê? Porque ele foi treinado pelo Larcamón no Leão nessa temporada que ele foi bem, ó, 40 jogos, 13 gols e 3 assistências, inclusive foi companheiro do... lá no Pachuca do México, né? No Pachuca não, no Pumas, né? Que o Dineno jogava, mas ele foi companheiro só do Larcamón, onde teve um bom desempenho. Aí ele foi especulado no Cruzeiro, assim como o Dineno não vivia uma fase legal no futebol mexicano nessa última temporada, 16 jogos, 2 gols, e foi contratado pelo Atlético Paranaense, não foi barato, tá? Se eu não estiver enganado aqui agora, foi 8 milhões de reais, algum valor próximo disso, e até aqui então 6 partidas e 2 gols. Não é um desempenho péssimo, mas se você for analisar, foram 2 gols na vitória contra o São Joséense e depois jogando ali como reserva nos últimos jogos e ficou 2 partidas do Atlético Paranaense, inclusive no Brasileirão, nem sequer foi relacionado para o banco de reservas, então tá estranho nessa situação dele no Atlético Paranaense. O problema é que o Cruzeiro não tem uma relação ótima por conta daquela ida do Vitor Roque com o Atlético Paranaense hoje, mas sinceramente com um empréstimo no meio do ano, se ambas as partes se acertarem, eu acho que pode acabar sendo bom para todo mundo. É claro, o Cruzeiro hoje tem, por exemplo, o Dineno, que é titular absoluto, ele vai voltar só daqui 2 semanas, que foi uma grande perca para o Cruzeiro, mas tem o Rafael Elias e o Rafa Silva que podem fazer essa função. Mas eu esperava, ainda mais depois do fracasso do ano passado de centroavantes, tendo só o Gilberto como contratação de peso, que o Cruzeiro, até o próprio Cruzeiro vinha falando disso nas especulações, queria trazer 2 centroavantes, e não foi o que acabou acontecendo, né? Uma pena. Teve apenas o Dineno e os 2 nomes como o Rafael Elias e o Rafa Silva, que vem bem, até estava me surpreendendo positivamente, mas eu esperava, por exemplo, o Mastriani e o Dineno, por exemplo, ou por exemplo o Lucas Diório e o Dineno no ataque, alguns nomes assim, mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Já viveu uma fase legal pela LDU Porto Viejo, que é outra equipe lá do Equador, 16 gols em 36 jogos, e também no Everton do Chile, 22 partidas e 11 gols marcados. Mais um que também é o De Gea pro gol, né? Mas Gustavo, o Cruzeiro já não trouxe, por exemplo, o goleiro do Grêmio e tudo mais para esse ano? Já, mas eu vou focar aqui em algumas opções, caso o goleiro não siga como titular e o Cruzeiro tenha alguma alternativa. Não tem como falar que, por exemplo, o Anderson ou o Ganeiro vai chegar e ser titular absoluto. Não tem como, né, se garantir isso até aqui. Então eu vou listar algumas opções aqui para vocês. Primeiro é o De Gea, que está livre no mercado, teve essas especulações envolvendo o seu nome, então mesmo com essa janela fechada ele pode chegar em qualquer time do Brasil ou do mundo. E olha que ele foi titular no último ano dele, em julho do ano passado, ficou livre no mercado e aí já passou 8 meses e meio, quase 9 meses, e não arrumou nenhuma equipe, né? Realmente é de surpreender essa questão. 58 jogos na última temporada, vinha sendo titular. Eu vou pegar aqui em 2023, 2024, ó, dá pra ver que ele tinha uma sequência até que legal e não renovou
com o Manchester United. Até todo mundo pensou que ele iria para a Arábia, que estava tendo muita especulação disso na época. É jovem, né? 33 anos para um goleiro, é um ponta direita de 28 anos, então tá super jovem ainda. E pensei que ele poderia ir, né, para a Arábia Saudita ou, por exemplo, para a MLS. Eu acho que no Brasil é difícil, cara, porque você convencer um cara que sempre jogou na Europa, né, é espanhol e tudo mais, a vir para o Brasil é difícil demais. Mas eu ficaria aí com essa opção, até porque ele pode ser registrado a qualquer momento. Outro aqui também que teria essa opção é o Marcelo Groi, 37 anos de idade. Mas por que, né, Gustavo? Porque ele tem contrato só até junho. Lá com a equipe, já pode assinar um pré-contrato e se mudar de graça no meio do ano. Se não der certo, tanto o Rafael Cabral no Grêmio ou as opções para o Cruzeiro no Gol hoje, eu sinceramente acho que os dois times vão atrás dele, né? Tem uma identificação muito forte, obviamente, com o Grêmio, mas para o Cruzeiro também acho que seria sensacional. 37 anos de idade, está lá na Arábia Saudita há mais de 6 temporadas, basicamente, ó, chegando agora para a sexta. 21 partidas lá em 2019 e sempre mantendo uma média de 30, 35 jogos, que é o que o Al Ittihad, mesmo time do Kanté, do Benzema, do Romarinho, faz por temporada. Certamente teria um salário alto, mas já pode assinar um pré-contrato, igual eu mostrei aqui para vocês, até junho desse ano. Ele é titular, só que acabou perdendo a posição, porque como o último jogo dele, ó, deixa eu até pegar aqui, foi ainda no mês de, deixa eu confirmar se está certo isso, foi em fevereiro, 7 de fevereiro, então tá parado. Porque como o Al Ittihad já estendeu, tem mais jogadores estrangeiros do que o que é permitido, acaba que eles preferem ter um atacante, um meia, um volante ou um zagueiro, né, um jogador de linha, sendo estrangeiro, do que um brasileiro no gol. Prefere ter um brasileiro na ponta esquerda, né? Então acabou que o Marcelo Groi perdeu esse espaço. Acredito também que está na hora dele voltar para o Brasil, seja para aposentar ou seguir, porque 37 anos, fisicamente ainda está muito bem. Foi campeão da Libertadores com o Grêmio em 2017, campeão da Copa do Brasil também em 2016. Igual eu falei, teria uma própria disputa com o Grêmio, o jogador que o Cruzeiro já conseguiu, né, no caso, esse acordo, por exemplo, com o Rafael Cabral. Então vamos esperar. Se tiver mais atualização, eu trago aqui para vocês, mas considero uma boa alternativa se o Cruzeiro não se encontrar no gol. É óbvio, né? Daqui para junho é muito chão ainda. O Cruzeiro perderia 15 rodadas, por exemplo, do Brasileirão, mas poderia contar com algum desses atletas, por exemplo, no meio do ano. E o último aqui, que eu acho uma opção interessante, tirando o fato de que ele jogou pelo rival, é o ponta Keno, né? Como assim, Gustavo? Eu praticamente, igual já falei pra vocês, eu não gosto disso de o jogador jogou no rival e vem pro Cruzeiro. Eu não gosto disso, cara, mas aparece como uma alternativa pra ponta direita. E assim, é um atleta que foi especulado no Vasco, no Atlético Paranaense, no Vitória, e vale destacar, né, de que o Keno tem contrato com o Fluminense até o final do ano que vem, mas nesse ano só 6 partidas e um gol, né? Jogou aqui nos últimos jogos, foi ainda no mês de março, jogou essa sequência, foi titular em alguns, depois ainda teve um problema físico, mas poderia deixar, por exemplo, a equipe do Fluminense. Não sei, eu acho que como ele chegou por um valor tão baixo, não é difícil, ele chegou por 1 milhão de euros, ou seja, 5 milhões de reais, eu acho que se chegasse para o Cruzeiro, poderia até mesmo ser titular na ponta direita ou brigar por uma vaga, caso o Balear, o Arthur Gomes ou o Gabriel Veron joguem por esse setor de ponta direita, né? E deixe o Matheus Pereira centralizado. Pensa um ataque Keno, Dineno e Balear, e tendo como criação o Matheus Pereira, muito interessante mesmo. Jogou, igual eu falei, pelo Atlético Mineiro, chegou em 2020, né? 38 jogos, 11 gols e 10 assistências, foi o seu melhor ano. Na última temporada já foi muito mais reserva do que titular, em 2022, 43 partidas, 5 gols e uma assistência. 2023 revezou tanto como titular quanto reserva pelo Fluminense, alguns momentos titular absoluto, outros reserva, como 12º jogador, foi campeão do Carioca e da Libertadores, 53 partidas, 5 gols marcados e 13 assistências, né? Vou até deixar aqui o ano de 2023 dele para vocês. No total, então, nos jogos, deixa eu ver se vai atualizar. Não, aí, agora sim. Dos últimos jogos dele, dá pra ver que ele termina o ano algumas partidas como titular, inclusive no Mundial de Clubes, e outros entrando no segundo tempo, como foi contra o Manchester City, contra também o Palmeiras, e nessa reta final, dá pra ver que ele era uma alternativa ali pro segundo tempo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários, o que você tem a dizer sobre o jogador. Com certeza mais difícil de sair pelo contrato longo, uma compensação financeira, seja para chegar agora nesses últimos dias de janela ou para o final do ano. É claro, né, tem muitas outras opções, como por exemplo, eu gosto muito do Shailon, né, que seria uma opção tanto para meia quanto um meia pelo lado esquerdo, muito interessante, assim, ele como o Luiz Fernando, por exemplo, do Atlético Goianiense, mas como estão na Série A, eu acho que o Atlético não aceitaria liberá-lo de forma alguma. Até aqui então 20 jogos, 8 gols e 12 assistências. Começou o Brasileirão, sequência difícil do Atlético Goianiense, perdeu um pênalti contra o Flamengo, mas jogou pau a pau, né? E ainda teve isso contra o Botafogo. Com certeza pode se destacar na primeira divisão e se valorizar. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vou deixar aqui também outras sugestões de conteúdos do Cruzeiro que eu já trouxe na tela. Deixa aqui embaixo seu nome, a sua cidade, que eu vou mandar um salve no próximo vídeo. E nos vemos então numa próxima. Valeu, galera!